Um dia, tudo que nós conhecemos vai deixar de existir. Hoje, o nosso universo é extremamente complexo e brilhante. Estrelas nascem e morrem. Planetas surgem e desaparecem. Buracos negros consomem matéria sem parar. Mas todo esse caos tem uma data de validade. Nós avançamos muito o nosso entendimento do futuro do universo, e hoje nós temos uma boa ideia de como serão os últimos suspiros do cosmos. Mas ainda existe uma incógnita, uma última questão que precisa ser respondida. E ela mora no coração dos átomos, as peças que constroem toda a matéria. Você está olhando para o enigma agora. É essa partícula que decide quando o universo acaba. Mas vamos do começo. No final dos anos 1800 e início de 1900, os físicos estavam em uma corrida contra o tempo para investigar as propriedades da matéria. Os átomos, que hoje você pode perguntar na rua e quase todo mundo vai saber o que são, mal tinham sua existência confirmada. Naquela época ainda era comum pensar em átomos como partículas sólidas e indivisíveis, conceitualmente muito parecidas com bolas de sinuca. Mas perto da virada do século XX, J.J. Thomson descobriu a existência da primeira partícula subatômica, que recebeu o nome de elétron. Ou seja, o átomo não era mais tão simples assim. Foi mais ou menos nessa época que vários dos experimentos mais icônicos da história da física foram realizados. Mas um deles é o mais importante para o vídeo de hoje. Vamos supor que você seja um físico no começo dos anos 1900. A comunidade acadêmica ainda acredita que o núcleo dos átomos é sólido e indivisível. Mas você suspeita que não. O que você faria? Foi mais ou menos essa motivação que levou um físico chamado Ernest Rutherford a desenvolver o seguinte experimento. Partículas alfa eram jogadas em átomos de diversos gases, e, caso a suspeita dele estivesse correta e fosse possível dividir o núcleo de átomos, alguma mudança nos átomos dos gases deveria ser observada. E, de fato, foi isso que aconteceu. Rutherford, sem querer, observou a primeira reação nuclear artificial da história. E mais, ele usou nitrogênio como gás, que depois de ser atingido pela partícula alfa, virou um átomo de oxigênio mais um próton. O que isso significa é que Rutherford não só comprovou que o núcleo atômico também é formado por partes menores, como também descobriu qual é uma dessas partes, que é justamente o próton. Mas o que ele não sabia nessa época é que ele também tinha descoberto a partícula que decide quando o universo acaba. Os prótons estão em toda parte. Você é feito de átomos e os átomos têm prótons nos seus núcleos. Mas até os prótons são formados por outras coisas ainda mais fundamentais, que nós chamamos de quarks. O próton é formado por 3 quarks, e até onde nós sabemos, eles são a coisa mais fundamental que existe no universo. Ou seja, diferente de todo o resto da matéria, quarks não são feitos de nada. Eles só são quarks. Mas como nós sabemos disso? Talvez você já tenha ouvido falar em decaimento radioativo, mas caso não tenha, essa ideia é crucial para entendermos desde a estrutura da matéria até o fim do universo. Só uma pausa rápida no vídeo porque eu quero parabenizar uma parceira minha que há 12 anos acreditava que quem desbravava o universo mudava o futuro constantemente com tecnologia. Nesse mês de maio, a Alura celebra 12 anos de história, 4 dos quais nós estamos trabalhando juntos. O aniversário é da Alura, mas quem celebra ele é você. Dos dias 12 a 23 de maio, as matrículas da maior escola de tecnologia do Brasil vão estar com 20% de desconto. E além disso, durante esse mesmo período, acontecerão uma série de lives sobre as profissões do futuro, focada nos temas e áreas que estão atualmente transformando o mercado e as carreiras do mundo tech. Não perde tempo e não deixa a festa acabar para você fazer parte da maior comunidade dev do Brasil, com professores, especialistas em programação, gestão e muito mais. Se você estava esperando a oportunidade perfeita para começar a mudar sua carreira, o aniversário da Alura é o melhor momento. E agora, de volta ao vídeo. Decaimento significa diminuição ou perda. Então, no mundo da física, o decaimento de partículas se referem a elas perderem algo. Beleza, mas o que exatamente uma partícula perde quando decai? No decaimento radioativo, a partícula original que sofreu o decaimento some, e no lugar dela aparecem partículas ainda menores, que às vezes formam a partícula original ou estão relacionadas com as partículas que formam o original. Um bom exemplo é o decaimento alfa, que eu citei agora há pouco. Ele acontece quando núcleos atômicos muito grandes, como por exemplo do urânio, se tornam instáveis. E aí, para recuperar a estabilidade, eles emitem um pedaço de si mesmos. E esse pedaço é feito de 2 prótons e 2 nêutrons, que é o núcleo de um átomo de hélio. Essa é a partícula alfa. É como se o urânio estivesse quebrando aos poucos. E a partir daqui nós podemos ter um efeito em cascata, porque até os prótons e nêutrons que compõem esses núcleos podem decair. E uma maneira disso acontecer é através do decaimento beta mais do nêutron. Quando ele acontece, um nêutron se transforma em um próton, emitindo um elétron e uma partícula chamada antineutrino no processo. O que isso tudo quer dizer é que até as partículas que formam os átomos podem mudar com o tempo. E o que essas mudanças revelam é que existe alguma coisa dentro dessas partículas que pode mudar. Em outras palavras, existe
existe algo ainda menor do que prótons e nêutrons que formam essas partículas. Esses são os quarks. A maior parte das partículas que nós conhecemos são compostas de quarks, e elas recebem até um nome especial: bárion. Um exemplo de bárion que já apareceu aqui nesse vídeo é o nêutron, que possui 3 quarks, 2 do tipo down e 1 do tipo up. Os prótons também são bárions, compostos de 2 quarks up e 1 quark down. E aqui aparece uma das primeiras espécies de hierarquia. Partículas compostas podem se desfazer em partículas mais fundamentais. E esses decaimentos não ocorrem de forma aleatória. Eles seguem regras fundamentais da física conhecidas como leis de conservação. Um exemplo famoso dessas leis é a lei da conservação de energia, que garante que a energia total antes e depois de um decaimento permanece constante. Já a conservação do momento linear assegura que o movimento total do sistema vai ser mantido, enquanto a conservação da carga elétrica impede que cargas surjam ou desapareçam do nada. E por fim, a conservação do número bariônico, que é uma quantidade conservada associada às partículas compostas por 3 quarks, como prótons e nêutrons. Cada bárion recebe valor +1 e cada antibárion -1. Essa conservação impede que bárions simplesmente desapareçam sem deixar rastros. A soma total do número de bárions tem que ser a mesma antes e depois do decaimento radioativo. É essa lei que força nêutrons a decaírem em prótons, por exemplo. Um nêutron não poderia virar um conjunto de elétrons e antielétrons de carga total neutra, porque isso violaria a conservação do número de bárions. As leis da conservação garantem que, mesmo durante transformações aparentemente caóticas, certas propriedades fundamentais do sistema permaneçam constantes. E quem dita essas regras é o modelo padrão de partículas, a teoria que descreve com enorme precisão as partículas fundamentais e as forças que agem entre elas. Mas sabe quem pode não obedecer todas essas regras de decaimento? Ele mesmo! O próton. Até onde nós sabemos, o próton é estável. O que isso significa na prática é que um próton sozinho no universo nunca decai. Até onde nós sabemos, alguns dos prótons que estão no seu corpo nesse momento foram formados no começo do universo. Prótons são imortais. E só para ser mais preciso, porque eu sei que vai ter gente que vai comentar isso, prótons dentro de núcleos atômicos podem virar nêutrons. Mas isso é mais uma mudança do núcleo atômico como um todo do que a de um próton individual. Prótons sozinhos parecem imunes ao decaimento. E é justamente essa imunidade que decide quando que o universo acaba. A pulga atrás da orelha sobre o possível decaimento do próton apareceu em 1967, quando o físico soviético Andrei Sakharov propôs uma ideia ousada. E se, assim como outras partículas, o próton também pudesse decair? Na teoria, esse decaimento aconteceria em etapas, exatamente como os outros. O próton, que é uma partícula composta por 3 quarks, poderia ficar instável em certas condições, carregando energia o suficiente para se transformar em partículas mais leves. Até aí, parece natural. Se tantas partículas conhecidas são instáveis, por que o próton seria diferente? A resposta é que nem tudo no universo é tão simples. Não existe nenhuma forma de um próton solitário decair e conservar carga, número bariônico ou energia ao mesmo tempo. Ou seja, dentro do modelo padrão da física, o decaimento espontâneo do próton não deveria acontecer. Ele é proibido. Mas mesmo assim, alguns físicos gostariam que o próton decaísse, porque o modelo padrão, apesar de extremamente bem-sucedido, não responde tudo. Ele não explica, por exemplo, a gravidade. E isso é bem grave. Não, essa piada não, já é o terceiro vídeo que eu faço essa piada. Mas ao mesmo tempo, ele é tão bom que é difícil de achar limites do modelo padrão para começar a desenvolver teorias melhores. Se o próton decair, isso seria um excelente ponto de partida para uma nova teoria física ainda melhor que o modelo padrão. E uma das alternativas, que são as chamadas teorias da grande unificação, prevêem o decaimento do próton. Como o nome diz, essas teorias juntam a gravidade com as 3 forças do modelo padrão. E o próton decair seria uma excelente evidência a favor dessas teorias de grande unificação. E mais do que isso, se o próton decair, o universo vai acabar antes do esperado. Mas você vem trabalhar segunda, né? Até então, vários experimentos da física buscaram pelo decaimento do próton, sem nenhum sucesso. Mas todas essas falhas indicam que, se o próton decair, o seu tempo médio de vida é de 10 bilhões de trilhões de anos. 10 elevado a 34. Ou seja, quando o universo tiver essa idade, os prótons vão começar a decair. Não todos de uma vez, mas aos poucos, de uma forma quase imperceptível. Uma instabilidade fundamental no coração da matéria, se desfazendo partícula por partícula. Mas e aí, o que aconteceria com o universo, com as estrelas
e com tudo que nós conhecemos? Para responder essa pergunta, vamos imaginar duas situações com duas estrelas diferentes. A primeira é uma anã branca, o resto de uma estrela como o Sol, agora sustentada pelo fato de que existe um limite do quanto nós podemos comprimir elétrons juntos. Sim, isso existe. Esse tipo de estrela não faz mais fusão nuclear. O seu brilho vem apenas do calor residual, que lentamente vai se dissipando pelo espaço. Mas dentro delas, os núcleos atômicos que até então estavam estáveis começam a se desintegrar conforme os prótons vão decaindo. E esse processo libera partículas de alta energia. E como essas estrelas são extremamente densas, essas partículas podem levar até 100 mil anos para conseguir escapar do interior da anã branca na forma de luz. E mesmo quando isso acontecer, o brilho causado pelo decaimento dos prótons é extremamente fraco, comparável a uma lâmpada da sua casa. E com esse último sopro, a estrela perde a energia que precisava para se sustentar e continuar brilhando. Ela colapsa para uma bola de ferro fria e escura. Mas como o ferro é formado também por nêutrons e prótons, que também vão decair, a estrela lentamente vai desaparecendo. Se os prótons não decaírem, essas estrelas são muito estáveis. Em teoria, elas poderiam durar para sempre no seu último estágio de vida. Mas caso os prótons decaiam, algo parecido vai acontecer com os outros habitantes finais do universo, que são as estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutron carregam a massa de um Sol inteiro e uma esfera de poucos quilômetros de diâmetro. Imaginem pegar toda a massa do Sol e compactar numa esfera mais ou menos do tamanho de Balneário Camboriú. É bem denso. Essas estrelas são sustentadas pelo fato de que os nêutrons dos átomos também têm uma densidade limite. Estrelas de nêutrons são basicamente uma estrela de matéria nuclear. De fato, o material mais denso do universo. Tirando o buraco negro, mas buraco negro não conta, né? Tipo, eles é extremo em tudo. Mas mesmo aqui, parte da estrutura ainda é feita de prótons e elétrons. E os prótons vão decair. Perder a massa dos prótons significa que a estrela perde a gravidade e se expande. Os nêutrons compactados que sustentam a estrutura perdem coesão, e aí eles se tornam instáveis dentro dessa estrela. Nêutrons decaem em prótons, que por sua vez também decaem. E assim como as anãs brancas, as estrelas de nêutrons também se apagam e evaporam através do decaimento do próton. Nesse cenário em que o próton decai, o final do universo é um vazio de radiação de baixa energia, com algumas bolas de ferro ainda evaporando pelo decaimento do próton, e buracos negros evaporando por radiação Hawking. Mesmo os buracos negros vão deixar de existir em algum ponto. E se os prótons decaírem, qualquer vestígio da matéria vai ter acabado em uns 10 elevado a 100 anos. No fim, não restam átomos. Apenas um universo preenchido por radiação de baixa energia, no qual nada acontece. Minha vida aos domingos. Mas e se os prótons forem eternos? No sentido de não decaírem. A física do nosso tempo ainda não pode responder com certeza. Talvez em algum momento, os experimentos que buscam sinais do decaimento do próton revelem algo inesperado. Mas se os prótons realmente forem imortais, o destino do universo muda. A matéria, em teoria, poderia durar muito tempo. As estrelas, ainda que não morram por decaimento do próton, vão continuar a morrer por exaustão de combustível. A fusão nuclear que alimenta as estrelas eventualmente pararia. E o restante das estrelas se tornaria um cemitério congelado de anãs brancas e estrelas de nêutron já sem energia. Restos de ferro e matéria nuclear apagados passariam a ser o único resto de matéria depois do fim dos buracos negros e galáxias. Mesmo em um universo onde a matéria persiste indefinidamente, as estrelas já não brilham mais. O brilho de uma anã branca ou de uma estrela de nêutrons seria apenas uma lembrança distante, uma memória daquilo que já foi. O que restaria seria uma paisagem eterna de galáxias distantes, estrelas congeladas no tempo e planetas abandonados, cada um orbitando sua estrela morta em um silêncio profundo e irreversível. Mas mesmo nesse silêncio quase eterno, tem uma coisa acontecendo. Essas bolas de ferro não são perfeitas. E a cada milhões ou bilhões de anos, alguns poucos átomos de ferro caem alguns centímetros mais para dentro do resto estelar. E aos poucos, cada um desses restos está aumentando sua densidade e, sem nada para impedir que isso continue acontecendo, as últimas estrelas de ferro do universo vão virar buracos negros em um colapso estelar em câmera lenta. Esse colapso final em buracos negros demora na ordem de 10 elevado a 10 elevado a 70 anos. Isso é o número 1 seguido de 70 zeros. E aí você faz 10 elevado a esse número. Isso é uma quantidade inimaginável de tempo. E depois desse colapso acontecer,
ainda é necessário que esses buracos negros no fim do universo evaporem antes que o universo acabe de vez. Ou seja, se o próton não decair, ainda faltam 10 elevado a 10 elevado a 100 anos até o final do universo para valer. E se esse dia chegar, nós estaremos no ponto no qual tudo que resta é radiação de baixa energia. Nada mais poderia acontecer no nosso universo. Ele estaria imerso em uma espécie de morte térmica, em que temperatura, energia e a vida se dissipam de forma irreversível. Mas mesmo nesse cenário, uma última coisa aconteceria. Uma última transformação de natureza cósmica. O aumento da entropia seria a verdadeira marca da morte do universo. E essa morte não seria uma destruição cataclísmica. Ela não seria uma explosão de caos ou violência. Ela seria uma morte bem silenciosa. No fim das contas, o universo talvez não termine com um grito, e sim com um sussurro. Uma partícula que parecia eterna pode um dia desaparecer, levando com ela tudo que nós conhecemos. Talvez a gente nunca possa observar um próton decaindo. Talvez o próton nem decaia. Mas só o fato de que isso pode acontecer já muda completamente a nossa visão do tempo, da existência e até do nosso lugar nisso tudo. A física às vezes não responde todas as perguntas, mas tudo bem, porque ela nos ensina a fazer as perguntas certas. E quando nós olhamos para o próton, que é essa partícula tão pequena, mas tão cheia de significado, nós entendemos que até o menor detalhe pode carregar o destino de todo o universo dentro dele. Muito obrigado e até a próxima.